Olá, bem-vindos ao nosso canal ATEC-PT. Hoje falarei sobre a pesquisa da SpaceX sobre o uso de um novo combustível para os seus foguetes. Conhecimento científico, habilidade técnica e materiais nos permitiram continuar explorando o universo. Quando o primeiro foguete para a Lua decolou em 1969, estima-se que quase um quarto da população mundial estava assistindo ao evento. Para conseguir tal feito, os pesquisadores tiveram que construir o foguete em 2 andares, com o primeiro estágio rodando com querosene para lançar o foguete e o segundo estágio rodando com hidrogênio líquido para passar pela atmosfera e alcançar a Lua. De fato, os poderosos motores do foguete Saturno V usavam 2 combustíveis distintos para otimizar o desempenho. Para cada litro de oxigênio queimado pelo Saturno V, foram necessários 0,64 litros de querosene para o primeiro estágio, enquanto o segundo estágio exigiu 3,25 litros de hidrogênio. E por questões de espaço, não foi possível considerar a substituição do querosene por hidrogênio líquido. A ciência do combustível de foguete é um campo fascinante e complexo. Não só combina física, química e engenharia, mas também logística. Este é o desafio que a SpaceX deve enfrentar em seu desenvolvimento. A próxima geração de foguetes pesados é projetada para nos levar tanto para a Lua quanto para Marte. Os motores da espaçonave Raptor não usarão querosene ou hidrogênio líquido. Eles usarão metano, um combustível que foi seriamente considerado por pesquisas no século passado, mas nunca foi usado em larga escala. Então por que a SpaceX está usando agora? Colocar pessoas na Lua na década de 1960 foi um dos maiores desafios tecnológicos que já enfrentamos. Mas como reduzir o custo dos lançamentos? Como produzir o oxigênio necessário para a sobrevivência? Como fornecer água para o cultivo e consumo? Como produzir o combustível necessário para retornar à Terra? O querosene e o hidrogênio não são perfeitos. O querosene é extraído do petróleo bruto por destilação fracionada e é composto por uma mistura de hidrocarbonetos de cadeia longa. Quanto maior o hidrocarboneto, mais difícil é queimá-lo completamente em oxigênio. Isso ocorre porque requer mais oxigênio por grama de combustível para ser totalmente oxidado. Mesmo em sua forma refinada, o querosene geralmente queima de forma incompleta ao se decompor em radicais reativos menores. O resultado é o coqueamento, ou seja, a produção de partículas de carbono de sódio. Essas partículas podem facilmente obstruir os mecanismos complexos do motor do foguete, o que é um problema para a SpaceX, pois visa tornar seus motores reutilizáveis com o mínimo de manutenção. Especialmente em Marte, onde as instalações para reparar esses tipos de problemas não estarão disponíveis. O hidrogênio líquido não tem este problema e tem a vantagem de queimar com mais eficiência que o querosene. É possível quantificar essa eficiência com um impulso específico. O impulso específico descreve a eficiência com que um combustível pode converter sua massa em empuxo. Para encontrar o impulso específico médio, primeiro calcule o impulso total, depois divida-o pelo peso total do propulsor. Graças a esse cálculo, foi possível definir que a mistura de hidrogênio líquido, combustível e oxigênio líquido é muito mais eficiente. O hidrogênio tem um impulso específico muito maior do que o querosene, cerca de 390 segundos contra 285 segundos do querosene. No entanto, o hidrogênio é muito menos denso que o querosene, exigindo tanques de combustível muito maiores. O hidrogênio também tem um ponto de ebulição especialmente baixo, a menos de 252 graus Celsius. Portanto, os tanques devem ser fortemente isolados para evitar a expansão do hidrogênio líquido. Mas o equilíbrio termodinâmico é uma guerra de atrito que o universo sempre vencerá. E, portanto, válvulas de fechamento também devem ser fornecidas para liberar gás hidrogênio para evitar uma explosão. Tudo isso adiciona massa e complexidade ao foguete. O hidrogênio também degrada e enfraquece os metais em um processo chamado fragilização por hidrogênio. Este é um grande problema para o projeto de reutilização da SpaceX. Combinando 2 parâmetros, a densidade e o calor específico de combustão, podemos ter uma ideia da diferença entre esses 3 combustíveis: 11,9 litros de hidrogênio, 2,2 litros de querosene ou 5,5 litros de metano. O metano está muito mais próximo do querosene do que o hidrogênio, permitindo que os tanques de metano sejam menores que os de hidrogênio. No entanto, eles não são fortes o suficiente para fornecer vantagens de desempenho sobre o querosene. Assim, são feitas as modificações necessárias no projeto para poder passar de querosene para metano líquido, como aumentar o volume do tanque. Então, o aumento do impulso específico é praticamente cancelado. É por isso que o metano nunca foi usado em larga escala. O metano simplesmente fica em uma posição intermediária complicada entre os 2 combustíveis mais populares. Ele funciona melhor que o querosene, mas não tão bom quanto o hidrogênio. A SpaceX está trabalhando para
para desenvolver seu conceito de foguetes reutilizáveis, e seu interesse pelo metano não se esgota. O metano é um hidrocarboneto de carbono único, portanto, ao contrário das moléculas de cadeia longa encontradas no querosene, produz muito menos fuligem quando queimado, o que resulta em menos danos ao motor ao longo do tempo. Tem um ponto de ebulição mais alto do que os oxigênios líquidos, permitindo que grande parte da infraestrutura necessária para liquefazer e utilizar o oxigênio seja usada para o metano líquido. Este é um ponto muito importante ao trabalhar com infraestrutura limitada em Marte. A verdadeira razão pelo qual o metano de repente se tornou interessante para a SpaceX é esta. Ele tem um enorme potencial como matéria-prima. Para produzir metano no século passado, um químico chamado Paul Sabatier desenvolveu um processo de conversão de dióxido de carbono em metano, e isso passando por um catalisador, geralmente níquel com hidrogênio em alta temperatura e pressão. A reação leva 1 mol de dióxido de carbono e reage com 4 mols de hidrogênio para produzir 1 mol de metano e 2 mols de água. Quando combinado com um processo de eletrólise, isso produz 1 mol de metano para cada 2 mols de oxigênio. Como resultado, a razão de mols, a estequiometria, logo será importante. Mas a primeira pergunta é: como conseguir esses reagentes químicos em Marte? Para isso é necessário o uso in loco de recursos. A obtenção de dióxido de carbono é uma tarefa relativamente fácil. Com uma atmosfera com 95% de dióxido de carbono, extrair uma amostra pura do composto é bastante simples. Mas para se livrar dos 5% restantes e condensar o dióxido de carbono, a solução atualmente considerada é a criogenia, que é a opção mais viável. O dióxido de carbono tem o ponto de congelamento mais alto dos gases encontrados na atmosfera de Marte. Assim, em um processo que é composto da destilação, é possível resfriar o ar para separar o dióxido de carbono. Então ele congelará, enquanto os outros gases permanecerão como um gás. O dióxido de carbono pode então ser simplesmente reaquecido para criar um fluxo de gás CO2 de alta pressão, quando eles precisarem usá-lo em seu reator. No entanto, obter o hidrogênio necessário é muito mais difícil. A primeira opção é importá-lo diretamente do solo, mas dada a quantidade necessária e a dificuldade de armazená-lo por longos períodos de tempo, essa não é uma boa opção, em particular porque a longo prazo eles gostariam de extraí-lo diretamente em Marte. De fato, a água está contida no solo marciano. Se eles encontrarem uma maneira de extrair a água, poderão convertê-la em oxigênio e hidrogênio, usando uma corrente elétrica. Então o hidrogênio pode ser combinado com oxigênio por um lado e por outro lado o dióxido de carbono para produzir metano. Este processo produz excesso de oxigênio que pode ser empurrado para sistemas de suporte à vida em Marte. Mas extrair grandes quantidades de água de Marte, seja gelo nas regiões polares ou pequenas quantidades de água líquida no solo, não será fácil e a tecnologia para fazê-lo em grande escala não existe. No curto prazo, se eles levarem o seu próprio hidrogênio para Marte, é possível usar esse oxigênio extra para usar outro processo que se beneficiaria da atmosfera rica em dióxido de carbono. Esse processo envolve a reação do dióxido de carbono com o hidrogênio. Mas em vez de produzir metano e água, produz monóxido de carbono e água. A água que é formada nesta reação pode então ser eletrolizada e o hidrogênio pode ser reciclado. A vantagem adicional desta abordagem é que ambas as reações podem ser feitas no mesmo reator, como demonstrado pela Pioneer Astronautics em 2005. A combinação dessas duas reações tem um enorme impacto térmico, levando vantagem porque é uma reação reversa do ciclo de água-gás endotérmica, absorvendo calor. Isso resulta em uma redução geral de 35% na geração de calor, melhorando a eficiência de todo o processo. No entanto, a pesquisa sobre a otimização de processos tem apenas algumas décadas. Nos últimos 20 anos, os cientistas começaram a perceber o potencial da conversão de dióxido de carbono para ajudar a mitigar os efeitos das alterações climáticas. Em vez de deixar na atmosfera o dióxido de carbono formado pela queima de combustíveis fósseis, e se pudéssemos coletá-lo e transformá-lo novamente em combustível usando o processo Sabatier? Isso exigiria um método não apenas para capturar efetivamente o dióxido de carbono do ar, mas também para criar hidrogênio. Em dezembro do ano passado, Elon Musk tweetou que a SpaceX estava financiando programas de captura e armazenamento de carbono. E acrescentou que essa pesquisa seria importante para missões da SpaceX a Marte. Ainda não se sabe exatamente o que eles estão desenvolvendo, mas provavelmente será muito semelhante aos projetos de geração de energia a gás que já estão em desenvolvimento. Muitas pessoas criticaram essa abordagem para tornar a vida em Marte viável, mas é claro que ela ajudará a desenvolver o maior problema que a Terra enfrenta hoje: a do aquecimento global por causa do dióxido de carbono. Pois é, amigos, chegamos ao fim do nosso tópico do dia. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha.
Para não perder nosso próximo tópico, não hesite em se inscrever no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Obrigado por ficar até o final e até breve no Atec PT.